E nós nos posicionamos contra esses mentirosos, irresponsáveis, que afundaram o nosso país numa crise sem precedente. Amigas, amigos, estamos iniciando o nosso programa Papo Reto com Zé Roberto. Iniciando com tristeza, com a dor no coração, com tudo que nós estamos passando no nosso país. Cada dia é um amigo, é um conhecido, é uma pessoa próxima, pessoas desconhecidas que vêm a óbito. O caos está instalado no nosso país. O governo Bolsonaro, nesse um ano, conseguiu destruir vida de milhares de pessoas, destruir a economia e a sociedade. Não é por acaso que o nosso país está nessa situação. É a pior situação entre todos os países do mundo. Nós somos mais de 200 países no mundo. A situação do Covid no Brasil é a pior situação entre todos os países. Todos os países já tiveram o seu controle da doença, já iniciaram e avançaram na vacinação, e o Brasil, a doença está descontrolada, crescendo a cada dia mais, mortes, todo dia bate o seu recorde. Até ontem, dia 16 de março, 282 mil brasileiros e brasileiras morreram. 11 milhões e mais de 500 mil pessoas pegaram Covid. Aqui no Tocantins, a mesma situação. A mesma situação. É um sofrimento. É um martírio para todos nós. Nós já tivemos mais de 1.700 mortos no nosso estado. Um estado que só tem 1.700.000 pessoas. Nós já tivemos mais de 120 mil casos de Covid. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que o Brasil está dessa maneira? Por que o Tocantins está dessa maneira? Se todos os outros países, ouçam bem o que eu estou dizendo, todos os outros países já estão numa situação de controle da pandemia. Por que o Brasil está nesse descontrole? Está crescente a pandemia. Essa é a grande resposta. Essas são as respostas que a gente precisa de buscar. Quem me acompanha, e milhares de pessoas me acompanham pelas redes sociais, no meu pronunciamento da Assembleia, eu tenho nesse último ano, falado muito fortemente sobre isso. O principal responsável pela crise que nós estamos no nosso país, pelas mais de 282 mil mortes, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro e todos os seus apoiadores. Porque as medidas de proteção da população e o que o governo precisa fazer, todos nós já ouvimos bastante. Todos nós já sabemos. Primeiro, distanciamento e isolamento social, para as pessoas não se aglomerar. Segundo, higiene. Limpar a mão com álcool gel, os lábios, os nariz, com sabão, com álcool 70, evitar cumprimentar as pessoas, usar máscara, manter a distância. As medidas todas nós sabemos, porque a ciência já falou. No mundo inteiro, os cientistas, os médicos já orientaram como fazer. E por último, a vacina. Nesse um ano, começamos a vacinação e avançaram em vários países. O Brasil é o mais atrasado da vacina. Não é coincidência. O presidente é o primeiro que prega para não usar máscara, para não sair, para não ficar isolado, para aglomerar. E por isso ele é o mais responsável. Mas ele não está sozinho. Os seus ministros fazem as mesmas coisas. E todos aqueles que pregam contra a ciência também fazem a mesma coisa. E, infelizmente, muitos líderes religiosos, notadamente das igrejas evangélicas, não a população, alguns líderes religiosos pregam as mentiras e os fake news. Pregam que não é para vacinar. Vocês lembram da história do jacaré? Você lembra da história que tem vírus da AIDS? Então,
É contra os mentirosos que eu me posiciono. Sejam eles das igrejas evangélicas, pastores, sejam eles da polícia militar, policiais, seja ele qualquer cidadão. Eu me posiciono contra as mentiras, é aqueles que se ficam contra a ciência. Eu não tenho nada contra a religião. Aqui no nosso gabinete existe pastor, existe homossexual, existe negro, existe branco, existe ateu, existe católico, existe candomblé, porque nós respeitamos todos. E nós nos posicionamos contra esses mentirosos, irresponsáveis, que afundaram o nosso país numa crise sem precedente. Esses que pregam contra a ciência, que pregam para as pessoas não usar máscara, para as pessoas não vacinar, para as pessoas não se isolar, eles têm que ser responsáveis pelas essas mortes, o caos que está no nosso país. Não é só as mortes, é o caos econômico que vai se aprofundar. Porque esse governo não tomou as medidas necessárias do isolamento social, do tratamento da saúde, já mudou 4 vezes seus ministros, não tomou a medida na economia, que é arrumar dinheiro para as pessoas. E o Brasil está nessa crise. E eu tenho obrigação, como deputado, como militante socialista, de fazer a denúncia contra esses que pregam contra a ciência. Esses negacionistas são os responsáveis dessas mortes. E seja eles quem for, eu vou denunciar. E faço combate e luto para esclarecer a população. E peço sempre, vamos manter isolado, vamos fazer a higiene pessoal das mãos, do nariz, para evitar o Covid, vamos usar máscara, e a hora que chegar o momento, vamos vacinar. Por que o Brasil está atrasado na vacina? Exatamente porque o Bolsonaro e seu governo boicotou, primeiro, a compra das vacinas, e segundo, a ciência armar os laboratórios para que os laboratórios pudessem fabricar. Países com muito menos dinheiro que o Brasil, países com muito menos condições técnicas que o Brasil, sem laboratório de ciência, está produzindo a vacina. Mais de 200 vacinas estão sendo produzidas no mundo, nenhuma no Brasil, porque o governo Bolsonaro boicotou. E todos aqueles, sejam de igreja, seja da polícia, seja cidadão, seja empresário, seja o que for, que prega contra a ciência, vai ter o meu combate. Eu vou me posicionar contrário a eles, esclarecendo a população que acredite na ciência. Quando a gente quer construir uma casa, a gente procura um engenheiro, um pedreiro, um mestre de obra. Quando a gente está doente, a gente tem que procurar um médico. Quando a gente é na escola, a gente precisa procurar o pedagogo, o professor. É assim que funciona, e sempre foi. Pessoas igual eu, com cabeça branca, lembra como que acabou a meningite, a poliomielite, só foi com a vacina. E somente a vacina vai tirar nós dessa situação. Então, aqueles que pregam contra a vacina, pregam contra as medidas necessárias do combate ao Covid, é um amigo do vírus. E estão cometendo crime contra eles e estão cometendo crime contra toda a população. E precisam ser responsabilizados por isso. Portanto, companheiros, eu como deputado tenho lutado. Ainda ontem conseguimos aprovar na Assembleia a nossa medida de pedir ao governo que crie o programa Tocantins Solidário para poder fazer a transferência de renda de no mínimo R$250 para cada família que está precisando. O governo Bolsonaro não está tomando as suas medidas. Se não fosse o Congresso, nós estávamos numa situação muito pior. E o governo do Estado tem condição de ajudar essas famílias do Estado do Tocantins. Tem condições e precisa ajudar. Vou continuar lutando para que a gente combata verdadeiramente o vírus e a Covid, contra as mentiras, contra os fake news, e vou continuar lutando para que o governo possa fazer muito mais do que está fazendo. Somente as UTIs não é o suficiente. Tem que fazer, mas tem que tomar outras medidas na área da economia, na área da área social, para poder minimizar os efeitos da Covid. Portanto, companheiros, não acredite nas mentiras. Feijão não cura a Covid, copo d'água não cura a Covid, o que cura a Covid, o que ajuda são as medidas necessárias e a vacina. Um abraço a todos, cuidado e vamos em frente na luta contra a Covid.